Namastê, galera. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, tá? De radiestesia radiônica, e eu vou falar um pouquinho sobre o material que eu pedi, tá? Pedi para que vocês tivessem caneta, lápis, tá? Algumas réguas que você tivesse, e que era importante vocês terem um pêndulo, tá? Pode ser qualquer pêndulo, pode ser de cristal, pode ser de madeira e pode ser de cristal, madeira, metal, tal, o que você tiver. Quem não tiver pode estar improvisando com um clipe e uma linhazinha amarrada no meio, tá? Provisoriamente, mas aconselho que você tenha assim um pêndulo. Como escolher o melhor pêndulo? A maioria fala, o pêndulo de madeira. Eu acho assim, acho que você tem que entrar em sintonia com o seu pêndulo. Então, o pêndulo melhor para você é aquele que você vai se identificar e que você vai gostar do peso dele, Então, assim, o pêndulo eu acho que é melhor você escolher. Não é uma coisa de magia que você tem que ganhar. Sabe, que nem o pessoal fala que para ler tarô ele tem que ganhar a carta de tarô. Não tem nada a ver. Desculpa quem acredita, quem tem essa crença, mas não. Você tem que ter ligação com as suas cartas. Você tem que fazer, se você não tem, faça alguns rituaizinhos para você entrar em sintonia sua energia com a energia do oráculo que você quer, e isso vai te dar, né, um entrosamento melhor. Com o pêndulo, eu vou passar alguns exercícios para você aprender a trabalhar com o pêndulo, tá? Então, assim, sinta o pêndulo que você mais gosta. Vai numa lojinha que você vai comprar, ou se você vê pela internet, tem alguns pêndulos ao contrário do que eu falei no último vídeo sobre as mesas radiônicas. O pêndulo, ele não tem isso de que você pode ter vários pêndulos, tá? Vários tipos de pêndulo. Uma coisa muito importante é ter uma bússola, tá? Para quem não sabe, a bússola ela tem que estar sempre na horizontal, tá? Para mostrar onde é o norte. Por que eu preciso de uma bússola, Rogério? Porque assim a gente norteia, tá? Então a gente utiliza a bússola para saber para que lado está o norte. É a melhor forma de você trabalhar, porque a energia da Terra ela vai sentido o norte, entendeu? Então ela é atraída para o norte. Então o melhor posicionamento para você durante as coisas que você for fazer com pêndulo ou com radiestesia ou com a radiônica ou utilização de gráficos, é sempre legal você estar direcionado para o norte. Digamos que você vai fazer aqui na mesa. A minha mesa, por incrível que pareça, eu ainda não tinha bússola, mas eu coloquei ela virada numa posição e, para meu espanto, era o norte. Eu estava trabalhando certo mesmo sem ter confirmado. Então você consegue trabalhar mesmo que você não esteja virado para o norte. Só que vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. Então, se você puder utilizar essa energia que já é de fluxo natural do nosso planeta, então ele vai ser muito, muito, muito melhor e muito mais rápido de você conseguir trabalhar com o pêndulo, tá? Então, você utilizando a bússola, tá? É bom você ter para quê? Você vai fazer na sua casa, você já posicionou uma vez, tá, acabou. Mas e quando você vai aplicar num comércio, quando você vai aplicar na casa de alguém, quando você vai aplicar fora do seu ambiente? Onde é o norte? O norte é para lá? Será que é realmente? Então, tem a bússola para tirar a prova dos 9, né? Quem a gente fala. Então, a bússola é muito importante para você trabalhar nesse sentido. Quando você vai fazer de terreno, quando você vai fazer de casa de outras pessoas e tudo mais, tá? Então, duas ferramentinhas importantes.
você ter o pêndulo e você ter a bússola. O resto é importante? É, mas você pode se virar. Rogério, eu tenho que comprar os gráficos. Muita gente pergunta, mas eu vi para vender, é caro? Não, por isso que eu pedi caneta. Quem tiver aquelas réguas de desenho vai poder utilizar. Tenha um joguinho de canetinha ou de lápis de cor, tá? Régua, lápis, borracha, tá? Porque a gente vai confeccionar, nós mesmos vamos desenhar a nossa mesa, os nossos gráficos. Eu vou estar disponibilizando as imagens para quem não falar, não tem habilidade nenhuma, não vou conseguir fazer, quero pronto. Então eu vou disponibilizar depois para download, tá? Daí é só imprimir e trabalhar. Mas eu aconselho você a estar fazendo, principalmente no primeiro momento. Depois você pode estar comprando ou estar imprimindo e mandando plastificar, porque é uma coisa que você vai utilizar sempre. Então, assim, não aconselho pagar caro, tá? Eu acho que tem coisas que... aquela coisa que eu falei, se utiliza muito dessa coisa do misticismo, se mistifica muitas coisas para poder vender, sabe? Aquela coisa, é místico, então vou vender caro. Não, então assim, não. É coisas que você pode fazer, você tem a capacidade de fazer, então você não precisa estar pagando caro num gráfico ou numa mesa radiônica, sendo que você pode sim estar confeccionando, basta você entender de quais são os símbolos, quais são os tipos de gráficos que você pode colocar na sua mesa e quais são as suas intenções. Uma coisa que eu falo e algumas pessoas concordam, outras não. Um gráfico é só um gráfico, tá? É a sua intenção colocada ali que vai fazer ele intensificar o seu pedido, tá? Intensificar o seu pedido ou, digamos que seja um gráfico de purificação, é a sua intenção. Isso serve para qualquer coisa. Tem muita gente que é contra ter, por exemplo, imagem de santo em casa. Na verdade, a imagem não é na verdade, ninguém adora a imagem, tá? Adora aquilo que ela representa. Então, digamos, uma estátua de Nossa Senhora não significa que eu amo a estátua, o barro que está ali em formato. Não, mas eu utilizo a minha intenção voltada em oração, tá? Para aquela imagem, para aquela imagem que na verdade não representa uma imagem, mas sim Nossa Senhora, para intensificar o meu pedido. Então, os gráficos é a mesma coisa. Ele não é simplesmente um pedaço de papel impresso. Eu posso pagar 100, 200 reais, como eu posso confeccionar eu mesmo, pegando um desenho da internet, eu mesmo pintando, eu mesmo fazendo ou imprimindo, entendeu? Numa lan house e plastificando. Então, assim, papel vai ser só papel, tá? Impresso. A sua intenção nele é que vai determinar se ele vai funcionar ou não, tá? Então, vamos lá. Para a primeira aula, eu não vou conseguir virar porque o meu negocinho de apoiar o celular não é original, tá? Então eu vou mostrar aqui. Eu fiz utilizando, tá? Para vocês verem, uma tampa de um potinho de maionese. Não vou fazer um merchan, tá? Mas é uma tampinha qualquer ou uma embalagem que vocês podem pegar que seja círculo e vocês vão traçar o círculo como se estivesse traçando sentido horário e sentido anti-horário, tá? E eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Ó. Fiz a marquinha, comecei aqui, terminei aqui e fiz uma setinha, tá? Aí eu vou ter o sentido horário e o sentido anti-horário. Uma tá voltada no sentido, tá? E outra tá voltada no outro. Então, essa voltada no sentido horário e essa voltada. Existe uma coisa chamada convenção, tá? É convencionado que quando você faz uma pergunta e o pêndulo gira para a resposta sim, ele gira no sentido anti-horário. Quando a resposta é não, ele gira no sentido anti-horário, tá? Isso é uma convenção.
tá? Ah, mas ele é sempre assim? Depende de como você, vou usar um termo meio técnico, programou o seu pêndulo. Como você trabalhou? Qual foi a intenção que você colocou ali? Eu posso programar, né? Como eu falei, vou utilizar a palavra programar. Eu posso programar o meu pêndulo para fazer de forma diferente? Tipo, eu quero ser o diferentão. Então, não quero nada convencional. Então, quando eu fizer a pergunta para ninguém saber o que está se passando, qual o tipo, eu posso convencionar, tipo, se é o contrário, girar horário para não e girar anti-horário para sim? Pode. Você só não pode se confundir depois, porque se você programou de uma maneira, o gráfico vai responder de uma maneira. Mas, no primeiro momento, eu coloquei aqui dentro um sim e um não, só que eu ia pedir para vocês fazerem isso sem o sim e o não, tá? Então você vai fazer esse gráfico, vai traçar essa linha e você vai vir com o pêndulo, tá? O de madeira geralmente é um cordãozinho, ele parece uma fitinha, ele não é de metal que nem esse daqui, tá vendo? Então, quando você coloca, você põe ele e vai descendo aos pouquinhos. E aí você vai ver em que ponto ele começa já a tremer ou a girar, tá? Então você vai fazer, ele não gira logo de começo, então você espera um pouquinho. Geralmente, para mim, esse daqui é essa altura, tá? De mais ou menos uns 4 dedos, um pouquinho mais, tá vendo? Um pouquinho mais. É como eu gosto de trabalhar, ó. Você vê que eu penduro ele já começa meio que a tremer, tá? Então, você, quando é o pêndulo de cordão, você vem naquele pontinho e você pode dar um nozinho bem naquele ponto. Porque quando você pegar, você já vai saber que é naquele pontinho que você tem. Quando é esse de correntinha, não tem como você dar um nó aqui, tá? E não é nem legal você dar um nó nesse daí de correntinha, porque depois vai desfazer, é uma tristeza. Se bem que o outro também, mas o outro você vai utilizar ele mais, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é trabalhar, tá? Com o pêndulo, geralmente sua mão direita, e a sua mão que você não utiliza, você deixa voltada para cima, tá? Quando você quer a energia. Se eu quiser utilizar algo de alguém para fazer, você pode também segurar na sua mão, tá? Para fazer a medição. Essas coisas que a gente utiliza, tipo uma peça de roupa, uma fotografia, ou os dados da pessoa para fazer a radiestesia radiônica, ela é chamado de testemunho, tá? Então sempre você vai ter o testemunho do que você quer. Então você geralmente, tá? Vai fazer um círculozinho, tá bom que não ficou meio círculo, ficou meio ovalado, mas assim, você procura fazer um círculozinho, tá? E você vai rasgar um círculozinho de papel, tá? Sempre o mais redondinho que você conseguir. Por quê? Porque o formato círculo é essa coisa contínua, ela não tem começo e não tem fim, tá? Então o círculo, você vai fazer esses círculozinhos e você vai escrever o testemunho. O testemunho deve ser bem claro e bem objetivo, tá? Com nome, sobrenome, data de nascimento, local de nascimento, se for para alguém, tá? Aonde mora, o endereço, se for para imóvel, se for para alguma coisa assim, todos os dados. Se for para um processo judicial, o nome dos envolvidos nesse processo, o número de processo, data do processo, tudo, tá? Você especifica aqui o mais especificado possível e você vai utilizar ele como testemunho, tá? Isso eu vou também
falar mais pra frente, tá? Só falando porque me perguntaram o que era testemunho, porque algumas pessoas já avançaram um pouco mais de leitura, de pesquisa, de internet, então já estou exemplificando. Então, mas voltando ao exercício dessa semana que eu quero que vocês façam. Vocês vão traçar esse sentido horário e sentido anti-horário, vão achar o ponto que a gente chama ponto de equilíbrio no seu pêndulo e você vai aproximar, é que aqui eu não vou ter como, espera só um minutinho, tá? Eu vou colocar em cima, tá? E aí você limpa a sua mente, tá? Procura estar num estado mais zen possível e você dá o comando pro pêndulo, tá? Tem gente que fala, você gira. Não, não gira. Procura manter sua mão certinha, sem nada. Procura olhar o gráfico. E aí você fala com o seu pêndulo que quando ele identificar a imagem, ele começa a girar. Olha lá. Automaticamente ele vai girar no sentido da setinha. É que pela luz eu não sei se vai dar para vocês verem, mas ele começa a girar no sentido da setinha. Para, dá o comando parar, ele vai parando aos pouquinhos. Vou mudar para o outro. Quando identificar o gráfico, pode começar a girar. Ele está girando no sentido. E você pode ver que ele não ultrapassa a bordinha do círculo. Não sei se vai dar para ver, porque a luz aqui é uma porcaria e meu celular também. Mas dá para ver que ele está girando no sentido do coisa. Eu estou norteado, tá? O norte está para cá, de acordo com a energia da Terra. E o meu pêndulo já foi programado. Só que o de vocês são novo, tá? E provavelmente o mesmo que você tenha, você ainda não programou ele, tá? Então você vai programar ele para identificar essa figura, sentido horário, sentido anti-horário. Gente, é treino, não procura mexer a mão, porque assim você não vai estar enganando ninguém, você vai estar se enganando. Então assim, procura estar com a mão mais parada possível, limpamente, procura fazer num momento de tranquilidade, num momento calmo, limpa o máximo possível sua mente e deixa o pêndulo trabalhar, tá? Deixa ele sentir o gráfico, converse com o seu pêndulo, fala, quando sentir a forma, você começa a trabalhar, tá? Então, primeiramente, eu vou pedir esse daqui, que vocês façam sentido horário e sentido anti-horário. Não precisa colocar o sim e não. Quem quiser colocar sim e não e já convencionar o seu pêndulo aí só, né? Toda vez que for sim, gira sentido horário. Toda vez que for não, gira sentido anti-horário, tá? Você vai ver que o pêndulo ele vai girar sozinho. Tá? Ele vai ter impulsos, sim, da sua mente, mas você não vai mexer com a mão, tá? Você não vai mexer. Então vão ser só impulsos da sua energia, sem o mecânico, né? Sem energia mecânica, que você não precisa forçar com o dedo. Que é o que eu tô falando, você não vai estar enganando ninguém, você vai estar enganando a si mesmo. Então eu quero que vocês treinem isso durante alguns dias, algumas horas por dia. Pra quê? Rogério, mas eu já consegui fazer. Tá, conseguiu fazer? Faça de novo. Conseguiu fazer? Faça de novo. Conseguiu? Faça de novo. Porque é o treino que vai levar vocês. E cada vez procurando deixar a mente mais limpa, que é o mais difícil. O difícil não é conseguir a resposta do pêndulo, mas é manter sua mente limpa para que ele funcione perfeitamente. E aí, na próxima aula, eu vou passar outras formas
tá? De direcionar o pêndulo. Mas se vocês já conseguiram esse giro para a esquerda e para a direita, que geralmente é utilizado para resposta de sim e de não, fora de gráfico, tá? Porque a gente pode utilizar uma régua, que aqui ela não vai girar. Ela vai ter que ir em sentido reto, tá? Ou para cima, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, assim, mas primeiramente a gente vai aprender resposta, porque quando você vai fazer medição de ambiente, você não precisa ir com o gráfico, você pode ir somente com o pêndulo, fazendo as perguntas e ele vai te respondendo, tá? Então, essa aula é isso, tá? Procurem treinar bastante essa parte de movimento do pêndulo, tá? Limpa bem a mente, deixa o pêndulo, converse com o pêndulo, fala, ó, quando identificar a forma, pode começar a girar, e ele vai girar. Aqui está sendo muito rápido porque eu falei, o meu pêndulo ele já está programado, tá? E eu já estou norteado, e é sempre aqui que eu utilizo ele, então ele vai responder muito rápido. De vocês pode ser que demore um pouquinho mais, tá? Então tenha paciência, tudo é treino. Lembre-se que ninguém nasce com esse dom, mas sim, você pode treinar ele, tá? Então, a aula de hoje é isso. Obrigado, galera. Galera, hoje tá difícil. Obrigado. E até a próxima aula, que também vai ser essa semana ainda, tá? Até o final dessa semana eu já lanço a próxima aula, tá? Então, muito obrigado.